Eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título A Providência Divina na Fidelidade Humana. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos, e o primeiro deles será a tentativa de se instituir uma religião mundial. Em segundo lugar, vamos falar sobre o desafio da idolatria. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a fidelidade de Deus ante a fornalha ardente. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A tentativa de se instituir uma religião mundial. Nabucodonosor contraria a profecia de Deus. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, apesar de reconhecer que o sonho da estátua, revelado e interpretado no capítulo 2 do livro de Daniel, era da parte de Deus, onde o rei era a cabeça de ouro e as demais partes da estátua seriam sucessões de impérios até chegar ao reino eterno de Cristo, não aceita a perda de seu reino. E então o rei da Babilônia resolve, por volta do ano 594 a.C., contrariar a profecia do Senhor, construindo então uma estátua real, feita à sua própria imagem, toda de ouro, de aproximadamente 30 metros de altura por 3 metros de largura, localizada no campo de Dura, simbolizando então que o seu reinado seria eterno, para a sua própria glória, onde todos os seus súditos deveriam adorar a imagem com reverência e reconhecimento de sua pseudo-deidade. Porém, em caso contrário, quem não adorasse a imagem seria então consumido pelo fogo na fornalha ardente. É o que nós podemos ler no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara
do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. A religião mundial nos últimos dias. A despeito de uma clarividente intenção do rei Nabucodonosor em estabelecer a sua autodeificação e também a eternidade de seu reino, bem como a tentativa da implementação de uma falsa religião mundial, consolidada em manifestações de rituais e cerimoniais inócuos para falsos deuses, este episódio pré-anuncia a profecia de um acontecimento nos últimos dias da nossa era, de semelhantes características, onde haverá a implementação de uma religião mundial fomentada por uma besta, no caso, um falso líder religioso, que fará então sinais e prodígios, até mesmo fazendo fogo cair do céu para ludibriar todos e ordenando que se construa uma imagem de outra besta, o anticristo, para que seja adorada com exclusividade, de tal modo que será dado à imagem fôlego para falar e para matar quem não adorá-la. Portanto, o primeiro episódio, quando Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro para ser adorada, nos remete em paralelo aos últimos dias, onde nós teremos algo semelhante. É o que nós vamos ler agora, melhor dizendo, em Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 a 15. O livro de Apocalipse, esse é o último livro da Bíblia Sagrada e está no Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 13, 11 a 15. Vi ainda outra besta, emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneiras que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Portanto, aqui se trata de um paralelo de um acontecimento futuro profetizado em Apocalipse, onde um falso religioso, denominado aqui como uma besta, vai então corromper o mundo inteiro, tentando implementar uma religião mundial e fazendo com que se construa uma imagem do anticristo, que deterá o domínio político e econômico do mundo, para que ele seja adorado através de uma imagem. E quem não adorar a esta imagem será então morto. Porém, para convencer a esta adoração, convencer os povos a esta adoração, será feito sinais e prodígios, até mesmo fogo caindo do céu. É o que está profetizado na palavra do Senhor.
e a palavra do Senhor é certa e se cumprirá no tempo determinado. Satanás, o anticristo e o falso líder religioso tentarão implementar um reino eterno diante de todas as nações, porém não terão êxito, pois está escrito que nos últimos dias a pedra, o Senhor Jesus, esmiuçará e consumirá todos os reinos e estabelecerá o seu reino para sempre. É o que está em Daniel, capítulo 2, versículos 44 a 45. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 2, versículos 44 e 45. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Vamos passar agora a falar sobre as características da estátua de Nabucodonosor versus a estátua do anticristo. A estátua de Nabucodonosor está no capítulo 3 de Daniel, uma estátua de ouro, e a estátua do anticristo está em Apocalipse, capítulo 13, como acabamos de ler. Vamos ver aqui algumas características e percebemos que há então uma similaridade, uma semelhança de características entre estas duas imagens, entre essas duas estátuas. O primeiro é com relação ao chefe de governo em cada época, ou seja, no tempo de Daniel, um líder mundial poderoso, no caso o rei Nabucodonosor. No tempo do Apocalipse, será também um líder mundial poderoso, no caso o anticristo, que vai deter então o domínio político, econômico e, com a ajuda do falso profeta, o poder também religioso de todo o mundo. Em segundo lugar, a condição de adoração, ou melhor dizendo, o objeto de adoração, melhor dizendo, no caso de Daniel, era uma estátua de ouro. No caso de Apocalipse, do anticristo, será uma estátua do próprio anticristo. A condição de adoração será uma adoração forçada. Ou seja, em Daniel, houve então uma condição de que todos adorassem de forma forçada e não voluntária. A mesma coisa se dará em Apocalipse 13, na estátua do anticristo. A adoração será forçada. O edito para esta adoração forçada, em Daniel 3, foi um decreto universal. Em Apocalipse também, para esta adoração forçada, nós teremos um decreto universal. Como regime de governo, em Daniel 3, por ocasião da estátua de Nabucodonosor, nós vemos que há um regime de união entre igreja e Estado. Havia, no tempo do rei da Babilônia, a união da igreja e do Estado. Já em Apocalipse 13, no período do anticristo, tempo que ainda virá, também haverá como regime de governo uma união entre a igreja e o Estado. E, por fim, a sentença pela não adoração
no tempo de Daniel, foi a pena de morte. No tempo de Apocalipse 13, será também a pena de morte. Portanto, este episódio de Daniel, no capítulo 3, da adoração da estátua de ouro, pré-anuncia de forma sistêmica que nos últimos dias nós teremos também algo semelhante. No caso, a adoração forçada ao anticristo com todas estas características. Então, qual é o ensinamento deste episódio que nós acabamos então de ler? Acabamos aqui de discernir, discutir. Primeiro ensinamento é que nós não devemos permitir que a nossa vida espiritual seja consubstanciada com falsas doutrinas, falsas religiões, modismos eclesiásticos, rituais e cerimoniais religiosos que contaminam a nossa alma e nos faz viver uma religião de aparências, onde podemos ver, ouvir os seus preceitos, mas não temos a plena satisfação da alma, pois é só em Jesus Cristo que o nosso coração é totalmente preenchido e satisfeito. Não há um outro evangelho verdadeiro que não seja o evangelho de Cristo, pois o resto é maldição, segundo a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas, e a carta aos Gálatas está no Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se algum vos prega evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Reconhecendo aqui a palavra anátema como significado de maldição. Portanto, nós devemos pregar a Cristo. E se existe em nosso meio outras doutrinas além do Evangelho de Cristo, que venham a agregar algo que Cristo não ensinou, seja anátema, seja maldição. Vamos agora para o segundo item da lição, que fala sobre o desafio da idolatria. E vamos tratar agora sobre a inveja dos ímpios. Sadraque, Mesaque, Abidnego, companheiros de Daniel, no episódio da revelação e interpretação por Daniel do sonho do rei Nabucodonosor, que nós estudamos no capítulo 2, eles foram abençoados, pois então tornaram-se influentes administradores dos negócios da Babilônia, e assim levantaram-se contra eles homens maus e invejosos, que denunciaram ao rei que os companheiros de Daniel não adoraram a imagem de ouro construída pelo rei da Babilônia e por isso deveriam ser mortos. É o que está em Daniel, capítulo 3, versículos 8 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei,
baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Há aqui uma clara menção a um complô, a uma armadilha para que tanto Sadraque, Mesaque e Abednego fossem então lançados em uma fornalha. E o que nós podemos então reconhecer neste caso é que o rei se enfurece com esta situação, porque a ideia inicial é que eles deveriam sim se prostrar, e não se prostraram à imagem de ouro. Foram somente eles três que no campo de Dura não se prostraram. E qual foi então o ensinamento dessa atitude dos três companheiros de Daniel? Em nossas relações interpessoais, sempre existirão os invejosos de plantão, que ficam a nos monitorar, buscando ocasião para nos destruir. Fiquemos atentos aos acontecimentos e às circunstâncias que nos rodeiam, para não sermos presas indefesas destes famigerados predadores, e com prontidão oremos ao Senhor, pedindo proteção contra estes ímpios. Então, o primeiro ponto deste ensinamento, do fato de eles não terem se prostrado a esta imagem, é que sempre existirão pessoas invejosas que nos rodeiam para armar ciladas, armadilhas contra nós. E nós temos que nos proteger destas pessoas com prontidão em oração ao Senhor. Vamos fazer uma leitura no Salmo de número 5, do versículo 1 ao 12, onde há uma menção clara de oração para que sejamos protegidos, infelizmente, de homens maus e invejosos. Diz assim a palavra do Senhor: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama. Pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes.
A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Portanto, neste primeiro ensinamento, em que há sim a inveja dos ímpios, nós temos que orar ao Senhor. Vamos também observar neste episódio em que eles se não prostraram, em que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram à imagem de ouro do rei Nabucodonosor, que eles tinham uma firmeza de caráter para assim fazer. O rei Nabucodonosor manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e os inquire sobre a negação da adoração à sua imagem, ameaçando-os de morte pelo fogo da fornalha ardente, sendo então contrariado em seu desejo de ser adorado pelos amigos de Daniel, que prontamente responderam que não adorariam a imagem do rei e nem os deuses da Babilônia, e que tinham uma plena convicção de que Deus os livraria da fornalha de fogo e das mãos do rei. Vamos fazer essa leitura em Daniel capítulo 3, versículos 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis o mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Portanto, aqui, com firmeza de caráter, Sadraque, Mesaque e Abednego confirma ao rei que não adoraria de forma nenhuma a imagem levantada pelo rei e tampouco os deuses da Babilônia. Há de se convir aqui que, naturalmente, Sadraque, Mesaque e Abednego, como homens, tendo uma natureza humana, tiveram medo. Mas mesmo assim, sob a ameaça de serem jogados na fornalha ardente, eles tinham uma convicção plena de que eles não deveriam se prostrar a imagem nenhuma, obedecendo então ao mandamento de que não devemos construir ou fazer imagens e muito menos adorar estas imagens. Portanto, aqui Sadraque, Mesaque e Abednego mostram ao rei, apesar da chance dada pelo rei, porque o rei tinha um profundo respeito por estes três homens, visto que eles eram administradores dos negócios do rei. Mas mesmo assim, diante
desta situação, os três não se prostraram à imagem de ouro e tiveram então a confiança plena no Deus Jeová. E este é o ensinamento deste episódio. Os jovens amigos de Daniel, apesar da intimidação do rei da Babilônia, demonstraram firmeza de caráter espiritual, não negando a fé em Deus, e com mais absoluta convicção de que o Deus Jeová Todo-Poderoso os livraria de qualquer situação, independentemente do martírio que fosse aplicado a eles. Quaisquer que sejam as tribulações que venhamos a passar e quaisquer que sejam as ameaças à nossa fé, nós temos que manter nossa firmeza de caráter espiritual, com a plena confiança em Deus e com uma absoluta paz interior que somente o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. É o que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, em seu capítulo 14, versículo 27. Assim diz a palavra do Senhor. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, este é o segundo ensinamento. Primeiro é que nós devemos estar em permanente oração ao Senhor, para que Ele venha a nos livrar dos invejosos. O segundo ensinamento, independente das circunstâncias adversas, nós temos que manter a nossa confiança em Deus, a nossa firmeza de caráter espiritual. Mas há, então, uma outra situação que nós vamos passar a comentar agora, sobre a ira e a fúria do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele se enfurece com a resposta dos companheiros de Daniel. E então manda que a temperatura do calor do fogo da fornalha fosse elevada por 7 vezes superior ao que usualmente se utilizava para incinerar as pessoas, e que os homens mais poderosos também do seu exército amarrassem os 3 jovens e os lançassem na fornalha de fogo ardente, que de tão superaquecida que estava, incinerou imediatamente os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Vamos fazer esta leitura no livro de Daniel, capítulo 3, versículos 19 a 23, que diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Sobre esta ira e fúria do rei Nabucodonosor, o que nós podemos aprender é que o rei da Babilônia, sob o domínio da ira em sua mente, designou os homens mais fortes de seu exército para jogar os companheiros de Daniel na fornalha. E na entrada da fornalha,
estes homens mais poderosos do exército de Nabucodonosor foram mortos devido ao intenso calor, trazendo então prejuízo ao poderio militar de seu exército. Não devemos dar lugar à ira e nem à fúria em nosso comportamento, pois estas nos tira a capacidade de pensar racionalmente e nos remete a decisões erradas, com total prejuízo em nossa vida secular, bem como em nossa vida espiritual. Ou seja, não podemos ter atitudes nem comportamentos sob o domínio da ira ou da fúria em nossa mente. Vamos fazer uma leitura em Provérbios, capítulo 14, versículo 27, que diz assim a palavra do Senhor. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Portanto, ter o Senhor em nosso coração é ter o fruto do Espírito, é ter o domínio próprio, é ter a mansidão, é ter a temperança, não dando lugar à ira. Vamos fazer também uma leitura na carta de Tiago, no capítulo 1, inclusive assunto que nós estudamos no trimestre passado. Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 20, ele faz então menção à questão da ira. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Passemos então agora a estudar o terceiro item da lição, que fala sobre a fidelidade a Deus ante a fornalha ardente. O livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente. Os 3 companheiros de Daniel foram lançados na fornalha ardente. E o rei logo se espanta sobremaneira, pois vê 4 homens passeando no meio do fogo, e observa que o 4º homem da fornalha era semelhante a um deus, que impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem os seus corpos queimados, não apresentando nenhum vestígio de cabelos chamuscados, nem mantos esfumaçados ou descoloridos, e nem mesmo cheiro de fogo neles. É o que nós podemos ler em Daniel, capítulo 3, versículos 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo.
Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Qual é o ensinamento deste episódio? É que nós observamos que Deus não salvou os amigos de Daniel de entrarem na fornalha, mas os salvou lá dentro da fornalha, no meio do fogo ardente, sendo este um milagre na dimensão humana muito maior do que se o Senhor impedisse que eles fossem submetidos ao fogo. Nós não estamos imunes às dores, às angústias, às tribulações, às aflições, mas devemos ter a certeza de que se tivermos que passar por estas fornalhas, Deus sempre estará conosco e o resultado será para nós uma maior capacidade de resistir às agruras da vida e, ao mesmo tempo, adquirirmos uma maior intimidade de relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que nós podemos ler na carta aos Romanos, em seu capítulo 5, carta aos Romanos, que fica então no Novo Testamento, no seu capítulo 5, do versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. O decreto de Nabucodonosor. Nabucodonosor bendisse, depois deste episódio, do livramento de Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha a Deus, o rei da Babilônia bendisse ao Deus dos companheiros de Daniel. Nabucodonosor bendisse ao Deus de Daniel. E tudo isto por causa da salvação destes, da fornalha do fogo ardente. E então o rei os fez prosperar em tudo. E com toda a convicção, ele edita um decreto, determinando que qualquer nação que proferisse blasfêmia contra Deus seria despedaçada e suas casas feitas em monturos, exaltando assim aquele que deve ser exaltado eternamente. É o que nós podemos ler em Daniel, no seu capítulo 3, versículos 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego
na província da Babilônia. Portanto, aqui está mais um episódio e o ensinamento deste episódio, deste decreto de Nabucodonosor, é que nós devemos nos guardar dos ídolos e considerar que devemos demonstrar a todos ao nosso redor a nossa fé, mostrando que só o Senhor Jesus é o verdadeiro Deus e somente Ele deve ser adorado. É o que está escrito na primeira carta do apóstolo João, em seu capítulo 5, versículos 20 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Concluindo a nossa aula de hoje, esta terceira história, registrada no livro de Daniel, nos coloca para a reflexão de que sempre haverá uma providência divina diante da fidelidade humana. E esta fidelidade humana, ela é demonstrada pela firmeza da fé. Muitos são os ídolos que se apresentam a nós para tomar o lugar de Deus em nosso coração. Porém, à semelhança dos jovens cativos da Babilônia, sejamos sempre fiéis a Deus. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.